Olá, tudo bem? Hoje vamos fazer a correção da banca Nêmesis. Quer estudar para concursos? Estude no Semaf Cursos Preparatórios, materiais atualizados e aulas 100% online. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é professora Márcia Fernandes. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas no meu canal. E hoje estou aqui atendendo a pedido de vocês para comentar algumas questões da banca Nêmesis, que tem feito e ainda irá fazer alguns processos seletivos e concursos aqui no noroeste do estado de São Paulo. Vamos às questões, então? Questão 1, pedida em Badi Bassit para PEB 2 de História. De acordo com a BNCC, com a Constituição Federal o atendimento em creche pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade torna-se dever do Estado. Posteriormente, com a promulgação da LDB em 1996, a educação infantil passa a ser parte integrante da educação básica, situando-se no mesmo patamar que o ensino fundamental e o ensino médio. A pergunta é: qual das alternativas melhor preenche a lacuna acima? Então, está pedindo a data da Constituição Federal, que no caso seria a alternativa C, 1988. Essa primeira questão, ela é muito fácil, né? Porque embora ela comece com de acordo com a BNCC, na verdade não é uma pergunta que refere-se à BNCC, mas sim deseja saber se o candidato sabe o ano da nossa Constituição. E ainda para ajudar mais ainda o candidato, as 4 alternativas, 3 eram datas que nós não tivemos Constituição em 1980, 1984, 1992. Então, uma resposta bem simples, era só saber que a Constituição nossa é de 1988. Então, sem segredo, sem muita explicação aí. Foi meio que um pega, aproveitar que vocês estão nervosos e não lembram, poderiam não se lembrar da data da nossa querida Constituição Federal. Na questão 2, a pergunta é: a partir da modificação introduzida na LDB para completar, né, que antecipou o acesso ao ensino fundamental para os 6 anos de idade, a educação infantil passa a atender a faixa etária de 0 a 5 anos. Qual das alternativas melhor preenche a lacuna acima? No caso, a alternativa que preenche é a alternativa B, o ano de 2006. Essa questão 2 também é uma questão relativamente fácil, embora ela puxasse por um lado que os candidatos costumam não prestar muito atenção, que é essa coisa de perguntar data, né? Normalmente as bancas, elas procuram ver conteúdo e não necessariamente as datas. Então, a questão 2 pedia para, a partir da modificação introduzida na LDB, qual ano que foi feita essa modificação que antecipou o acesso ao ensino fundamental para os 6 anos de idade, né? E aí tinha as alternativas 2004, 6, 8 e 10. Então, realmente, o candidato, dificilmente ele presta atenção nessa data. Ele sabe que o ensino fundamental foi ampliado para 9 anos e que foi antecipada a idade para acesso com 6 anos. Mas dificilmente ele se fixa no ano. Então, uma pergunta também que não tem um fundamento educacional, é só puxar para a memória mesmo e ver com relação à data, ano, que no caso era 2006. Então, para prestar a prova dessa banca, tem que guardar as datas, viu, pessoal? Atenção! Questão 3, pedida na prova de Sebastianópolis, professor 1. De acordo com a Lei 8.069, artigo 36, a tutela será deferida, nos termos da Lei Civil, à pessoa de até 18 anos incompletos.
Então, a resposta dessa questão é a resposta A. É um pega, porque, a princípio, o candidato tende a colocar 18 anos completos, mas, pelo artigo 36, realmente é 18 anos incompletos. Essa questão 3, né? Uma questão que caiu, foi pedida na Prefeitura de Sebastianópolis, agora em janeiro de 2021, para o cargo de professor 1. Uma questão do ECA, né? Relativamente fácil, porém inesperada, já que ela refere-se ao artigo 36, que é um artigo que trata sobre tutela e não é um assunto que nós na educação estamos acostumados a lidar no nosso dia a dia. Então podemos dizer também que não foi uma questão difícil, mas também uma questão muito inesperada, né? E aí a questão qual a importância disso para a educação com o professor que vai para a sala de aula? A gente se pergunta isso e realmente acaba chegando à conclusão que uma pergunta mais para pegar, para selecionar as pessoas e não para avaliar um perfil de professor competente na sala de aula. Questão 4, também pedida na prova de Sebastianópolis para professor de educação básica. De acordo com a Lei 8.069, artigo 46, a adoção será de estágio de convivência com a criança ou adolescente pelo prazo máximo de, complete aí novamente, dias, observadas a idade da criança ou adolescente e as peculiaridades do caso. Qual das alternativas melhor preenche a lacuna acima? No caso, a resposta é a alternativa C, 90 dias. Nessa questão 4, também foi aplicada em Sebastianópolis, também uma questão do ECA, refere-se ao artigo 46, uma questão que trata de adoção, que também não é um assunto que nós costumamos ter familiaridade para atuar numa sala de aula. Ela pergunta qual o prazo de convivência, né, do estágio de convivência antes da adoção. E aí a que corresponde é o prazo de 90 dias. Também uma questão fácil e inesperada por não ser do dia a dia do professor da área da educação. Questão 5, também de Sebastianópolis, também sobre o ECA, pede o artigo 56 e diz que os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de... Aí tem a alternativa 1, né, maus tratos envolvendo seus alunos. A 2, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados recursos escolares. E a 3, elevados níveis de repetência. Está correto que se afirmarem, o que se pode afirmar em? A resposta é todas as afirmativas estão corretas, letra D. Nessa questão 5, que foi aplicada na prova de Sebastianópolis, nós temos finalmente uma questão do ECA, muito utilizada, que se aplica na sala de aula, que todo professor deve saber. Então, a questão pedia o artigo 56, os dirigentes dos estabelecimentos de ensino fundamental deverão comunicar ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos, o que é verdadeiro, de reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, que também é verdadeiro, e os elevados níveis de repetência. Então, uma questão também assim relativamente fácil e do nosso dia a dia da educação. Essa era para o candidato saber, né? O candidato que está estudando, que vai prestar um concurso, essa é uma questão básica para ele saber, realmente, uma questão muito boa. Questão 6, também sobre o ECA. De acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, artigo 53, a criança e o adolescente têm direito à educação
visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes, primeiro, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, direito de ser respeitado por seus educadores, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Está correto o que se afirma em letra D. Todas as afirmativas estão corretas. A questão 6 é também uma questão do ECA, na qual refere-se ao artigo 53, explicando que a criança e o adolescente têm direito à educação e visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, o direito de ser respeitado por seus educadores e o direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. A resposta era que estão todas as afirmativas corretas e nós pudemos verificar pela análise das provas que haviam várias questões desse tipo, com alternativas e com itens, cuja resposta era a letra D. O que chamou a atenção de alguns candidatos, que inclusive acharam que tinha muita letra D na prova, que alguma coisa podia estar errada. Então aí a pessoa precisa conhecer a lei mesmo, né? E saber que estavam todas as questões certas, mas fica aí a dica, é uma banca que gosta de colocar alternativa D nesse tipo de questão, ok? Fiquem atentos e atentas a isso. Questão 7, artigo 54 do ECA. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que não tiveram acesso na idade própria, progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio e atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Está correto o que se afirma em todas as afirmativas. Letra D. Na questão 7, também uma questão do ECA, aliás, assim, foi pedido muitos autores, mas em todas as provas que nós analisamos, que foram aplicadas agora em janeiro, muitas questões do ECA, muitas, e quase nada de autores do edital. Então, nós temos aí a questão 7 também do ECA, referindo-se ao artigo 54, e perguntando que quando é dever do Estado assegurar a criança e o adolescente, item 1, ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que não tiveram acesso na idade própria. O item está correto. Item 2, progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio, também está correto. Poderia ser, já vi questão que fala progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino superior. Aí estaria errado, mas no ensino médio realmente ainda consta no ECA e na Constituição, porém não consta mais na LDB. Fica aí a dica para vocês. O item 3, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, poderia confundir um pouquinho o candidato pelo termo portadores de deficiência, mas é isso aí, a dica é, a Constituição e o ECA ainda estão desatualizados e ambos utilizam essa nomenclatura, portadores de deficiência. Então, novamente, um tipo de questão de itens e também que todas as alternativas estão corretas, também uma letra D. Então, é uma questão também que o candidato deveria ter estudado, deveria saber, não tem nenhum pega nessa questão, é só a questão do excesso de alternativas que o candidato às vezes fica um pouco na dúvida e isso atrapalha na resolução. Questão 8. De acordo com os PCNs de educação infantil, a origem do debate sobre a qualidade foi marcada pela abordagem psicológica.
No início, a preocupação com os supostos efeitos negativos da separação entre mãe e criança pequena levou a um questionamento da creche centrado principalmente nos aspectos afetivos do desenvolvimento infantil. Em um segundo momento, sobre efeito das teorias de privação cultural, a partir da década de 60, houve um deslocamento do foco para o desenvolvimento cognitivo da criança, visando ao seu aproveitamento futuro na escola primária. O uso de testes psicológicos foi incentivado e os resultados considerados positivos de algumas experiências, principalmente nos Estados Unidos, que reforçaram os argumentos em defesa da oferta da educação pré-escolar para as crianças menores de 6 anos. Questão 8, alternativa C. Questão 8, uma questão que fala dos PCNs de educação infantil e anos iniciais. Muito cuidado na hora de vocês estudarem essa publicação. Tem que ir no link que está no edital, não são aqueles PCNs mais antigos, é uma publicação relativamente nova. E aí a questão faz todo um texto, né, grande, que na verdade não precisaria desse texto, é mais para confundir o candidato mesmo. E ela pergunta assim, quase que um complete, né? Que de acordo com os PCNs, no que se refere à educação infantil, no começo o debate foi sobre uma abordagem psicológica e depois passou por teorias de privação cultural. E aí, para o candidato confirmar, como está na publicação, que o uso de testes psicológicos foi incentivado e os resultados considerados positivos em algumas experiências, principalmente nos Estados Unidos, reforçando os argumentos em defesa da oferta da educação escolar para crianças menores de 6 anos. E aí o candidato poderia realmente se confundir, porque nós sabemos no Brasil hoje educação infantil de 0 a 5 e que o ingresso na pré-escola hoje é obrigatório com 4 anos. Então só quem leu realmente a publicação, embora também não seja uma questão conteudista, uma questão que tem uma fundamentação que vai ajudar alguma coisa a selecionar um candidato com perfil de bom professor para a sala de aula, infelizmente. Mas uma questão relativamente fácil indica aí que tem que ser feita uma leitura por completo do documento, sem nenhum tipo de apostila e de resumo. Tem que fazer a leitura do documento na íntegra para responder esse tipo de questão, ok? Questão 9 foi pedida na Prefeitura de Badibacite. De acordo com os PCNs, a criança, parte de uma sociedade vivendo em nosso país, tem direito 1. À dignidade e ao respeito, 2. À autonomia e participação, 3. À felicidade, ao prazer e à alegria. Está correto o que se afirma em letra D, todas as afirmativas. A questão 9, né, também da prova de Badi, ela fala de acordo com os PCNs, que é o mesmo documento da questão anterior, e a criança, parte de uma sociedade vivendo em nosso país, tem direito à dignidade e ao respeito, é um item verdadeiro, obviamente, autonomia e participação, também muito óbvio, um item verdadeiro, e a felicidade ao prazer e à alegria, que também é verdadeiro e vamos falar assim, quase que óbvio também, né? Outra questão de alternativa D, na qual todas as alternativas estão corretas. Portanto, uma questão relativamente fácil também. É só perder o medo de colocar a mesma alternativa em várias questões. Questão 10, também de Badibacite. De acordo com o ECA, artigo 42, podem adotar os maiores de 18 anos, alternativa A, independentemente do estado civil. Questão 10, alternativa A. Essa questão 10 também caiu em Badi, mais uma questão sobre o ECA, artigo 42, mais uma questão sobre a adoção inesperada pela maior parte dos candidatos. A pergunta é, podem adotar os maiores de
18 anos, alternativa A, uma questão inesperada, fácil, mas que também não avalia a competência do professor em sala de aula, na minha opinião. Bom, pessoal, existem várias questões, nós tivemos acesso a todas as provas, já que as nossas alunas fizeram as provas, nós fizemos questão de acompanhar todo o processo. E na nossa análise foi uma prova relativamente fácil, embora tivesse um edital que pedisse autores renomados e questões muito mais importantes para a sala de aula, a banca optou por perguntas inesperadas, vamos utilizar esse termo, né? Por perguntas inesperadas. Então, o que nós precisamos saber definitivamente estudar os documentos na íntegra, estudar o maior tempo possível. Infelizmente, os processos seletivos têm saído aí com 10 dias, 15 dias de prazo até a prova. Então, eu recomendo que vocês comecem o quanto antes a estudar esses documentos, para quando saírem os próximos processos seletivos ou então concursos, que vocês já estejam com esses documentos estudados e aprendidos na sua íntegra, ok? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, nós vamos continuar fazendo questões de outras bancas, atendendo o pedido de vocês. E eu desejo bons estudos a todos.